Olá, bem-vinda à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultorias, organizado pelo Client Hub em parceria com a Brade e com a agência Promas. Eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up, e vou acompanhar você nessa trilha de agências aqui, de gestão para agências. Eu tenho 2 recadinhos rápidos antes da gente começar com a nossa convidada super especial de agora, desse bate-papo. O primeiro é que são mais de 80 palestras e entrevistas, algumas acontecendo simultaneamente, mas você não precisa se preocupar. A gente vai deixar tudo gravado e disponível até o dia 28/2 para você poder assistir, rever, etc. O segundo recado é que tem sorteio. Então, se você estiver assistindo qualquer um dos vídeos aqui na Semana de Marketing e Vendas para Agências e fotografar, publicar nos seus stories do Insta com a hashtag SMV2020, você vai concorrer a um ingresso para o Digitalks na Expo 2020 e um livro Metropia do Estevam Soares. Então, aproveita, já posta sua foto aí. O sorteio vai acontecer na sexta-feira agora, às 19 horas no Insta do Client Hub. Então agora sim, estamos prontos aqui para começar a falar com a Isa Mendes. Isa, muito obrigada por ter vindo aqui, por participar dessa semana de marketing e vendas para o Client Hub. Ter recebido esse convite. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com a comunidade do Client Hub e vai ser um prazer. Muito bom. E a gente vai falar um pouquinho sobre as fases de crescimento da Surf, como que você superou as dificuldades, porque a gente sabe que crescer não é uma coisa fácil. E eu já vou começar aqui logo de cara com uma primeira pergunta para entender um pouco mais o cenário. Desculpa, antes de mais nada, se apresenta um pouquinho, fala um pouco de você, já que é a primeira vez, então se apresenta aqui para a comunidade do Client Hub. Certo. Bom, eu sou a Isa Mendes. Eu gosto de falar que eu estou CEO da Surf Digital, porque a minha expectativa é que a Surf atinja um patamar de crescimento no qual eu me torne desnecessária aqui na empresa e possa cuidar aí de. Eu não nasci, na minha carreira não começou na área de marketing, mas à medida em que eu fui tendo um amadurecimento profissional e outras oportunidades surgiram, eu migrei de carreira. Minha experiência com marketing, ela foi toda conduzida, como é que eu vou dizer, atendendo os clientes da Surf e fazendo a gestão da própria. Enfim, e aí o meu objetivo hoje é compartilhar um pouco dessa história e dos aprendizados que eu venho construindo à medida que a Surf vai me desafiando. Isa, então me conta um pouquinho mais, como que a Surf começou e você também se introduziu nesse trabalho junto com o Marcelo? Tá. A Surf, ela nasceu com uma formação societária diferente da formação atual. O Marcelo fundou, na época a gente chamava de agência Surf, e aí o Uhum. Marcelo e o Gustavo, que foi o primeiro sócio do Marcelo, construíram então a Surf num formato de uma agência que trabalhava criando sites, hot sites, games corporativos, enfim, era um outro formato de trabalho. Em 2013, nessa época, acho que uns 2 anos depois, o Marcelo também se tornou sócio de uma empresa de comunicação offline, mas o Marcelo sempre atuou na parte digital, que é o que ele gosta, é o que ele sabe fazer. E aí, por uma divergência de visão mesmo do business, do que ele acreditava que era melhor para a Surf, o Marcelo rompe essa sociedade, os sócios dele ficaram com a outra empresa, o Marcelo ficou com a Surf e ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu estava nesse processo de transição de carreira, mas eu não imaginava que seria marketing, eu só sabia que eu não queria mais trabalhar com RH, que era o que eu fazia na época. E aí, Uhum. então, nesse meio do caminho, a Surf tinha um cliente que representava 80% do faturamento e a gente perdeu esse cliente. O trabalho com ele aconteceria em 2 ou 3 fases, já não lembro mais. Essas fases eram de 12 meses. A primeira fase aconteceu, quando chegou o momento da segunda fase, esse cliente não tinha verba. Quem fomentava o projeto começou a não dizer, olha, eu não tenho dinheiro para aportar para o projeto, e aí por isso eles não continuaram. Só que para a gente, do outro lado, era,
opa, 80% do faturamento não vai ter mais. E aí a gente tinha um time que era um time médio e que era pensado para atender essa operação. Então a gente tinha cerca, acho que de 12 pessoas, se eu não estiver errando. Mas, enfim, e aí a gente precisou então olhar para esse contexto, para essa situação e amadurecer, sabe, Samira? No Sim. sentido de ter uma gestão melhor, de olhar para a Surf como uma empresa, porque óbvio que eu acho que toda história tem seu mérito, mas quando eu olho em retrospecto, eu percebo que como o Marcelo era uma pessoa muito técnica, ele sabia fazer, mas ele não era gestor, não tinha o olhar, né, da empresa que o dono precisa ter. E muito menos eu, né, porque nem formação na área eu tinha. E, enfim, então pra gente eu brinco que o nosso day one foi essa perda pra gente parar e reavaliar e se posicionar mesmo de uma forma diferente do ponto de vista de maturidade de gestão, enfim. Esse ponto que você trouxe eu acho muito interessante porque a maioria dos donos de agência tem esse perfil técnico e não um perfil de gestão. Então, eu sei fazer muito bem alguma coisa, né? Ou às vezes é um designer, um diretor de redação, um mídia e que começa a estruturar a sua agência. Então, tem esse perfil muito técnico, operacional até. E aí aparecem os desafios de gerir uma empresa. Esse foi o primeiro desafio, esse foi o primeiro grande desafio de vocês, né? Entender que tem uma conta grande saindo ou não, ou tiveram outros desafios aí nesse início. Foi o kit desafio, Samira, porque foi o seguinte, vamos avaliar do ponto de vista do Marcelo. O Marcelo, sim, era técnico. Eu não. Além de não ser uma gestora, eu também não era técnica. Então, coitado. Tinha eu lá, esse apoio espiritual, assim, né? E, além disso, a gente tinha, então, um problema financeiro para resolver, porque tem um plot twist aí da história, que além desse cliente sair, ele estava inadimplente. Então, ele ainda causava para a gente um rombo no caixa. E a gente tinha essa equipe que a gente precisava resolver. Então, o primeiro ponto que a gente precisou resolver foi como é que a gente enxuga custo ao máximo. E aí, nessa época, a gente levou a Surf para a sala da nossa casa. Porque era assim, na época a gente pagava um aluguel que era R$ 2.000, isso dava 24 mil no ano. É tipo assim, meu Deus, tô falando assunto de 2013. Não, mentira, final de 2014, começo de 2015. 2013 foi quando eu entrei. Então esse foi um desafio. O segundo desafio, Samir, era entender que a gente tinha pouco diferencial, que só diferencial de marca mesmo, de entrega, de serviço, enfim. E a partir disso, o ponto era como é que a gente amadurece rápido para não viver esse problema de novo. Porque o lugar do conforto era, nossa, que pena, coitado de mim, perdi o cliente. E aí o nosso raciocínio foi, pera lá, perder o cliente não pode ser o maior problema. O problema era como que a gente não tem um comercial que está diluindo a participação desse cliente no faturamento da Surf. Então, assim, a gente começou a ter uma quantidade enorme de coisas para resolver ao mesmo tempo e no meu caso específico, ainda tinha questão técnica, que era, opa, sou eu, Marcelo e um programador. Então, tentando tirar a empresa do prejuízo, não era nem do zero. Sim. E aí, como é que a gente ia fazer? Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo, Samira. E eu te confesso que, assim, a gestão, sim, era uma preocupação, mas a sobrevivência acho que foi a preocupação número 1. Sem dúvida. E também acho que esse é um cenário que acaba acontecendo em vários negócios, né? Você fala, beleza, agora como que eu sobrevivo aqui em meio a essa situação? E qual foi o roadmap que vocês criaram? Assim, você falou, tinha um monte de coisa para resolver. Tenho ali, sei lá, um comercial que eu não tenho, são 3 pessoas. Qual foi quais foram as decisões, a sequência de decisão? Como que vocês se reorganizaram? Tá. A primeira decisão foi fazer uma autoanálise sem vaidade.
E parece Uhum. uma coisa muito, ok, vamos pensar. Mas o sem vaidade que é o X da questão. Porque Uhum. nós, seres humanos, adoramos direcionar para o outro falhas que são nossas. E assim, Uhum. tem coisas que sim, a gente não controla. 2014, o cenário econômico do país não era bom. Mas se eu me apegasse a isso, eu não tinha ação. Sim. Então a gente optou por olhar aquilo que a gente tinha ação, aquilo que a gente poderia de alguma forma atuar para resolver. Então é isso que eu estou Uhum. chamando de olhar sem vaidade. E aí Uhum. nós sentamos e fomos falando quais são todos os problemas que a gente tem. Então a gente fez lá a lista dos problemas que a gente tem. E aí a gente usou uma lógica de Pareto. De todos esses Uhum. problemas, quais são os 20% que se eu atuar, eu resolvo 80%? Né? Quais Uhum. desses aqui são mais estratégicos? Porque a gente não tinha gente, né, braço para resolver, não Uhum. tínhamos o dinheiro e não Uhum. tínhamos marca. E a Uhum. gente entendeu que, por não termos diferenciação em relação a outras empresas, a gente precisaria, então, trabalhar uma construção de marca. E aí, Uhum. então, feito isso, o que a gente hierarquizou? A primeira coisa foi, a gente precisa, então, ter uma área comercial. Perfeito. Tá, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Então eu vou ter que ter uma área comercial com as pessoas que eu tenho. E aí, Uhum. como eu não era a pessoa mais técnica e eu precisava ganhar um amadurecimento técnico mesmo, a gente concluiu que o Marcelo seria essa pessoa. Só que eu também zero habilidade de design. E aí, então, o Marcelo era designer e comercial. Áreas muito afins. Sim. O Enderson, que era o programador, continuava programando, por quê? Porque no mercado de Belo Horizonte, Samira, nessa época, a gente era conhecido por fazer sites. Uhum. Então, a gente manteve essa frente dos sites, porque ela era uma forma da gente gerar caixa mais rápido. Ao Sim. mesmo tempo em que eu e Isa estava estudando outros princípios, né, de negócio, negócios de recorrência, e o Marcelo também, o Marcelo foi ele que tem o crédito da parceria com a RD, pois foi ele quem visualizou isso muito antes de mim. E aí a Uhum. gente entendeu então que eu ia tocar a operação internamente, Uhum. porque também não era uma operação gigante, né? Uhum. E o Marcelo ia fazer o comercial e o design. E aí, então, essa foi a segunda decisão. A terceira decisão foi a de enxugar custos, que foi quando a gente leva a Surf para o nosso apartamento, a gente Sim. cancela várias coisas em que a gente avaliava e falava, não, isso aqui não é o que vai gerar valor, então isso aqui eu não preciso. E a gente tomou uma quarta decisão que foi, o que eu posso automatizar, uma vez que para o negócio de agência, gente é muito caro, né? Quando a gente Uhum. olha folha, normalmente é o maior custo das Sim. agências. Então a gente sabia que não tinha dinheiro. Então como que a gente podia de uma forma barata automatizar e suprir determinadas necessidades? Por exemplo, emissão de nota. Tinha que continuar emitindo nota. Uhum. Tinha que fazer régua de cobrança para os clientes. Tem que mandar boleto. Tem uma parte ali do financeiro que toma muito tempo. Então a gente optou por implementar software. E assim a gente foi Uhum. construindo. E aí no pilar do ano 1, essas foram as primeiras iniciativas, mas a principal delas foi entender e desenvolver um produto, um método que nós pudéssemos vender que outras empresas naquele contexto não tinham. E isso nos Uhum. geraria diferenciação. E um outro ponto também, Samira, foi o da gente começar a entender o seguinte, que apesar de sermos pequenos, não precisamos pensar como uma empresa pequena. E a gente começa a Sim. implementar inside sales. Muito isso aconteceu, tipo, no ano 1 da mudança. Por quê? Eu tinha um Marcelo part-time Uhum. para fazer o comercial. Não Uhum. dava para a gente desperdiçar tempo. E a gente Uhum. entendia que esse processo de, vai pessoalmente e demora horas, porque o trânsito aqui é caótico, as distâncias são grandes. E então foi também uma grande mudança e outra. Se eu faço inside sales, eu posso vender para fora de BH. Eu não Perfeito. estou limitada, porque eu não vou ter um custo homérico para ir, Uhum. sei lá, para Curitiba ou para Maceió, ou seja lá. Então, essas foram as principais coisas que a gente trabalhou no ano 1 e que a gente, Perfeito. hoje, olhando em perspectiva, a gente considera que foram acertos.
Muito bom. Vocês tiveram, então, só para eu entender aqui, o Marcelo fazia o comercial e também o design. Você fazia a gestão dos projetos internamente, tinha um desenvolvedor e uma operação mais administrativa financeira foi automatizada. Mas eu que olhava, porque, tipo assim, então fechou um contrato, você tem que lançar o contrato, você tem, né, que gerar nota, cobrar o cliente, blá, 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 eu que fazia. Então, eu fazia o inbound, então, e-mail marketing, eu fazia as automações. Óbvio que quando eu comecei era autoresponder, né, gente? Até que eu fui aprender. Mas eu fazia. Marcelo me ajudava com mídia, porque era algo que ele entendia mais, mas aí eu fui tirar a certificação do Google, enfim, das plataformas todas. Ah, e uma coisa que para a gente foi muito importante na época foi entender que software poderia nos ajudar. Por exemplo, a parte de design ela era um gargalo. E aí, como a gente passou a fazer um serviço usando o RD Station, o Marcelo deixava pré-pronto para mim as camadas de design dos clientes. Então eu pegava aquilo, duplicava, alterava uma cor, era algo que eu conseguia fazer. E isso nos fez ter um crescimento alto. Se a gente for avaliar os números, Samir, é muito maluco, porque foi a época que a gente teve uma margem de lucro muito maior do que eu tenho hoje, porque o nosso custo era pífio. Porque a gente fez esse exercício de enxugar, e dois, porque a nossa folha era de uma pessoa CLT, porque eu e Marcelo sócios. Sim. Então, assim, eu brinco que eu queria ter o volume que eu tenho hoje com a margem que eu tinha antes, sabe? Não foi possível. Eu super te entendo, eu faço essa análise aqui na Layer também e vejo exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente, eu acho importante crescer, né, expandir, mas isso é um ponto interessante, assim, o crescimento também faz com que você tenha que rever um pouco a sua margem, né, você tem que se preparar para isso, de repente, durante o crescimento, entender que seus custos vão aumentar e provavelmente ou você acompanha isso com preço e talvez não seja tão competitivo, ou você entende que sua margem vai ficar um pouquinho menor conforme o crescimento. Olha, né? Qual jogo você quer jogar, assim? Qual é a tua visão como empreendedor? Quais são os desafios que você quer ter? Porque, assim, em termos de margem, acho que já falamos bem, mas também tem outras escolhas que você abre mão como empreendedor. Quais são né? elas, Assim, Isa? olha, então vou falar desse ano 2, né? Que foi quando a gente precisou então fazer a primeira contratação. Aí a gente descobre que precificou errado. Sim. No sentido assim, meu Deus, eu tenho que contratar, minha margem vai lá para baixo, né? Então, e tem um. E aí você começa a abrir mão, por exemplo, à medida que seu time cresce, você, empreendedor, não dá conta fisicamente de estar tão próximo das pessoas como você dava quando a sua equipe tinha 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, porque você é humanamente impossível. Né? Você não consegue mais. Então, se você tem um estilo que para você isso é valioso, é um desafio. Abrir mão de, como é que eu vou dizer? Você entender que você não controla tudo mais. E se você não colocar gente para te ajudar ou para assumir parte do seu trabalho, você vai pifar. E você vai parar a sua empresa, assim. Né? Então, e aí você começa um trabalho de desenvolver lideranças. E aí isso bate nos seus valores, porque é tipo assim, gente, mas e as pessoas estão o tempo inteiro te questionando, porque elas precisam tomar as decisões. E você começa a ter que criar outras camadas de controle para dar as respostas, de processos que você muitas vezes não está ali no dia a dia. E eu tenho uma característica, Samira, que eu sou muito executora. Muito mesmo, assim. Eu me meço pelo quanto eu realizo. Então, nesse processo, para mim, também teve um aprendizado que foi entender que reunião é trabalho, que dar um feedback é trabalho, que desenvolver o meu time é trabalho, porque eu pensava, gente, eu fiz reunião o dia inteiro, não fiz nada. Sabe, assim, falando em voz alta, fica feio pra mim, né? Pensar que eu pensei isso. Mas, de verdade, é o meu sentimento, assim. Mas cadê as coisas que eu entrego? E é muito maluco, porque a gente começa a ter um desenvolvimento que é técnico, muitas vezes, e no meu caso, era do zero, que eu não sabia termo nenhum, nada.
Aí Sim. você vira especialista, né? O mercado te aponta como especialista, mas Uhum. cada vez mais você opera menos. E é Uhum. muito, né? Tipo assim, mas como é que eu, que sou especialista, uma vez que cada vez eu faço isso menos? Então, assim, isso também é algo que a gente precisa aprender a abrir mão. É algo que a Sim. gente precisa reconhecer, pelo menos né, na minha trajetória, que tem coisa que eu não tenho a resposta mais. Tem Sim. coisa que eu falo, a gente não sei, tem que estudar. Eu Uhum. cheguei até a página 2, a 3 eu já não estou sabendo, eu preciso rever. E ao mesmo tempo em que você. Muitas fantasias são perdidas aí no meio desse caminho, né, Samira? Assim, Muitas. autofantasias, né? Eu achava que eu era, aí você se descobre de outra forma. Uhum. Perder algumas pessoas no meio do processo. Algumas. Diga, você ia me perguntar? Eu queria, eu quero perguntar exatamente sobre isso. Assim, você está falando dessa construção do time. Tem duas coisas que eu queria saber um pouquinho mais. Primeiro, quais foram os primeiros times? Assim, quais as contratações que você escolheu? Porque a gente vê que tem muita necessidade, né? Toda estrutura que é mais enxuta, você tem necessidade de mais designer, de mais redator. Você poderia contratar alguém para fazer automação. Você poderia contratar alguém para fazer administração, você poderia. Então, tem uma série de decisões, como você falou, e essas de quem que eu vou contratar, quais são as minhas primeiras contratações, eu acho que também é uma importante. Queria saber quais foram, se você acha que acertou ou se faria diferente, e também se contratou errado. É um pacote de perguntas, assim, de uma vez só. Tá bom. Mas são perguntas importantes, assim, né? Ah, é, esse business, né? A Layup, a Surf e as pessoas que estão nos ouvindo, é provável que elas tenham problemas muito similares. À medida que a gente começa a vender muito, a gente também precisa crescer a operação. O nosso negócio Uhum, ele é replicável e não é tão escalável, uhum, né? Então, isso é um problema. uhum, E aí a gente tem que ter uma velocidade de transmissão de conhecimento que beira o absurdo e nem sempre a gente consegue dar essa resposta. sim. E então vamos lá, como é que foi a nossa lógica para as primeiras contratações? A primeira delas foi olhar o que que a gente tinha de perfil, Uhum, o que que a gente tinha de demanda, onde gargalar, né? Vai gargalar aqui, isso aqui vai dar uhum, problema. E sim. como que a gente potencializava os recursos que a gente tinha. Então, um grande aprendizado, até com base na nossa história, foi comercial tem que ter. Ponto. Uhum, E aí, então, a gente optou por trazer inicialmente um designer, porque eu não tinha essa habilidade. O Marcelo, eu conseguiria deslocá-lo para o comercial uhum, e eu poderia ter, então, alguém cuidando de design. E aí, então, essa foi a primeira contratação. E uhum, aí, a gente contratou um designer e rapidinho contratou outro, porque a gente ainda fazia sites, mas precisava de alguém para ajudar com as coisas do inbound. Diagramar sim. e-book, enfim, criar peça de Uhum, campanha, essas coisas. Quando eu analiso hoje, Isabela, anos depois, eu acredito que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que eu poderia sim ter trago um designer, mas eu fico pensando se eu não deveria ter trago alguém do comercial. Não que o Marcelo não performasse no comercial, mas a gente teria acelerado mais o crescimento, porque existe um tempo para você para aquela pessoa aprender sobre o seu negócio, sobre os uhum, argumentos e para a gente também aprender sobre o nosso preço, se ele estava abaixo, se ele estava bom, a gente poderia ter testado mais coisas. uhum, Só que naquela época, tanto eu quanto o Marcelo, a gente é muito Caxias. E a gente sempre teve um olhar muito do cliente. E parece bonito a hora que eu estou falando agora, assim, fica até bacana. Só que para o momento do negócio que a gente estava, não que a gente não tivesse que olhar para o cliente, Samira, mas a gente sim. só olhava para o cliente. E Uhum, muitas vezes o cliente ele está matando a sua empresa e você está uhum, deixando, porque ele quer tudo de você sim. e não interessa se ele está te destruindo. Né? E a Uhum, gente muitas vezes nessa expectativa de gerar uma experiência boa, de não perder o cliente, a gente entregava, 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 entregava,
sem criar uma arquitetura de experiência do cliente no qual Uhum. aquela entrega gerasse valor. Para o cliente, eu sou muito importante, vocês que me entreguem mais. Na Uhum. internet seria o elas que lutem, né? Enfim. E aí, Sim. quando eu olho isso, eu penso que se eu tivesse colocado alguém no comercial, tirado o Marcelo para que ele pudesse olhar em perspectiva, começasse a ver a floresta e não as árvores, a gente teria Uhum. amadurecido o produto surf muito mais rápido. Eu estaria num nível de transformação digital hoje muito diferente do que eu estou. Mas a Isa da época e o Marcelo da época não deram conta, Samira. E eu acho que Sim, eu só consigo ter esse olhar porque eu fiz isso, né? E sim. aprendi. E aí depois a gente foi contratando, então, os primeiros CS. Uhum. Eu atendi 10 clientes sozinha. No nono eu Uau, dei o grito. uau. E era absurdo, assim, era muito absurdo, porque eu atendia sozinha com todas as áreas. A gente não Uhum. fazia redes sociais, isso é importante, porque como eu Uhum. não tinha design, rede social normalmente demanda um trabalho de design grande, né? E eu não Sim. tinha, então foi uma opção para a gente conseguir sobreviver. E conteúdo também a gente fazia ou com a Rock ou com a Contentus, porque Uhum. era staff sob demanda, me Sim. ajudava a equilibrar os custos. Perfeito. E aí, o que que acontece? Quando eu olho hoje, eu penso, nossa, Isabela, mas você poderia ter feito coisas diferentes. Mas, então, quando eu comecei a contratar um CS, eu não tinha que ter esperado eu estar no meu limite, Uhum. Samira, assim, quase adoecendo. Porque aí eu Sim. também não conseguia treinar bem a pessoa. Uhum. É porque quando você tá com muita demanda, isso é uma coisa que aconteceu bastante com a gente também. Eu tô super me identificando aqui nessa conversa. Porque eu acho que é uma coisa, é uma dor comum mesmo. A gente aprende, como você falou, às vezes a gente aprende na prática. Então, para quem tá assistindo, pega essas dicas aqui pra gente tentar sofrer menos, né, no desenvolvimento da agência. Mas é isso, a gente começa a trabalhar e aí quando você contrata uma pessoa, você continua tentando resolver o que você precisa e você não dedica tempo a desenvolver um processo, a criar um treinamento adequado, a garantir o ramp-up daquela pessoa dentro da sua estrutura. Eu queria saber quando isso começou. Então, eu demorei, Samira, porque eu, Isa, tenho um problema, assim, que eu acho que eu vou dar conta de tudo, sabe? A síndrome da Uhum, heroína, assim, que eu vou dar conta, e eu sou super otimista com a minha agenda. Então, assim, ai meu Deus, que júnior, né? E à medida que você vai se conhecendo, porque eu acho que empreender também te uhum, obriga a ter essa camada de autoconhecimento e falar, calma aí. Né? Você não dá uhum, conta do que você acha que você dá conta, menos. Que a gente foi organizando. Mas eu te confesso que hoje, quando eu olho, eu acho que eu organizei isso tardiamente. Por quê? uhum, A gente começou a melhorar esses processos em 2018, mas agora em uhum, 2020 eu estou revendo todos. uhum. Todos, todos, absolutamente todos, assim. E você falou sobre tempo, em algum momento da nossa conversa, porque muitas vezes a gente não tem o tempo. Sim. E eu acho que isso vem, Samira, obviamente eu estou falando de mim, né? Dessa crença. Como a gente começa executando, a gente muitas vezes não quer soltar. E aí Uhum. a gente vai lotando a nossa agenda de coisas que outras pessoas poderiam fazer e muitas vezes fazer melhor do que a gente, se a gente tivesse dado para elas o suporte necessário para que Sim. elas fizessem. Então eu demorei um pouco para, no âmbito da razão, para mim tá lá, né? Lógico, óbvio, claro. Quando eu analiso o meu fazer, eu Uhum. poderia ter feito muito melhor. Então, como Uhum. eu te disse, assim, por exemplo, a gente contratou a primeira pessoa de RH para a Surf em 2018. Uhum. A gente tinha um time relativamente pequeno, acho que eram 15 pessoas e eu já tinha uma profissional de RH. Sim. Por quê? Porque eu entendi, até porque é de onde eu venho, como Sim. isso poderia me acelerar ou me atrasar. Mas olha Uhum. onde que eu errei. Eu trouxe uma pessoa com pouca bagagem. Uhum. Então, não é sobre você ter a pessoa, é sobre você ter uma pessoa que vai conseguir ter maturidade
para conduzir e te ajudar também na sua formação enquanto líder. Porque cada fase da surf, para mim, eu sou júnior de novo, porque eu nunca vivi aquilo. Sim. Cada pessoa que entra, a minha equipe aumenta, eu nunca fui gestora desse número de pessoas. Ou eu nunca tive uma empresa que fatura esse valor. Então, eu também estou no processo de aprender. E aí uma coisa, Samir, eu não sei como foi para você, mas que hoje eu faria diferente foi, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria me preocupado menos com a minha margem, eu teria queimado mais margem para crescer mais sustentável. E como eu estava no viés no início, né? Quando eu entrei, o negócio era, meu Deus, isso aqui pode acabar, eu posso perder tudo. Isso controlou muitas decisões psicologicamente, né? Do medo de, nossa, e se eu perder? Aí um dia eu estava na casa do Ricota e falando com ele isso, nossa, Ricota, mas um medo secreto é, e se der tudo errado de novo? E ele falou comigo uma coisa que eu nunca vou esquecer, que foi, Isa, quando tudo deu errado, o que que você fez? Falei, eu fiz o que a gente está fazendo agora. Ele, então, você fez muito melhor. Então, se der errado, você vai dar conta de fazer algo muito melhor. Não tem esse medo. E isso, para mim, foi É mesmo, gente. Se der errado, fazemos de novo, e outra vez, e mais uma vez. Mas eu fiquei muito presa, Samira, na questão do... Ai, meu Deus, essa margem, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Eu arrisquei menos do que a Isa de hoje teria coragem e apetite para tomar esse risco de falar assim, não, já vamos trazer um RH mais maduro, obviamente eu vou ter que pagar um salário mais alto. Essa pessoa aqui, não, eu vou trazer alguém mais pronta, porque se eu não tenho tempo de treinar, não adianta eu querer uma pessoa júnior. Então eu acho que eu fiz algumas economias que não foram inteligentes. Mas é como eu te disse, assim, foi o que eu dei conta na época e era a maturidade que eu tinha. Então, eu tô nesse processo de, Isa, se perdoa também, seja leve, sabe? Com certeza. E eu acho que é uma evolução constante, né, Isa? A gente pode até olhar para trás e rever alguns pontos, mas é como você falou, a jornada continua. Daqui para frente, a trilha que a gente vai percorrer ainda ela não foi desbravada por nós. Então ainda tem desafios e decisões. E nesse processo de amadurecimento a gente também vai encontrando novas formas de pensar as nossas decisões. Essa já é uma delas, né? Tipo, talvez eu precise arriscar um pouco mais para estruturar bem, para ter uma fundação muito sólida, em vez de me preocupar inicialmente com margem, com grana e etc. Obviamente, Samira, que tem uma lista de coisas que eu ainda vou errar. Mas o que eu brinco é que assim, gente, graças a Deus eu tô errando coisa nova. Que bom que eu não tô errando as mesmas, né? Porque se eu consigo hoje olhar e falar assim, não, mas isso aqui eu faria diferente, é que teve algum aprendizado. E você me perguntou sobre contratação errada. Sim. Fiz várias. E aí, é assim, meu Deus, mas essa menina não veio de RH? Isso aí não é psicóloga, gente? Como é que contrata errado? Nossa, que horror. E aí, foi uma das fantasias sobre mim que eu precisei entender que quando eu vesti esse chapéu de dona, eu estava sob o controle de tantas variáveis, Samira, que o que eu queria era resolver. Eu queria, de alguma forma, evitar aquela dor que eu estava sentindo, ou por reclamação de cliente, ou por não estar fazendo a entrega melhor, e etc, etc. E aí, eu queria mais uma vez, Isa, heroína, né? Ir lá e resolver. E aí foi quando eu entendi que não, eu tenho que ter alguém para selecionar as pessoas, alguém que não está sob controle dessas variáveis. Variável dinheiro, variável reclamação do cliente, variável, meu Deus, eu posso ter um churn, variável, o outro não vai cumprir aviso, enfim. Né? E eu descobri que é fundamental você criar um formato, um processo, algo que blinde você dessas variáveis e que te permita ter lucidez na sua decisão. Agora, o que eu mais aprendi nessa história de contratar errado, Samira, é que você entendeu que você contratou errado? Manda embora. Porque, nossa, eu cometi um erro que foi demorar muito para fazer um desligamento, muito na expectativa do vamos remanejar, vamos não sei o quê. Nossa, mas aqui, que erro. E isso me gerou um problema que eu demorei mais de um ano para resolver. Porque ele se alastra, né? E assim, eu tinha um time muito conectado com a surf. Eu fiz
uma contratação errada, não desliguei no primeiro. A hora que você tem um primeiro clique de eu tenho que mandar essa pessoa embora, é a hora de você mandar ela embora. Assim, não tem a etapa 2, porque se você já tá com esse sentimento, é porque você já concluiu. Óbvio que eu não tô falando massacre às pessoas, não é nada disso que eu tô dizendo. Óbvio. Mas o ponto é, para que eu tô ali ruminando essa decisão, tô ali cozinhando isso, sabe? Isso para mim também foi um dos grandes aprendizados, e eu até brinquei com o pessoal da Surf esse ano, que eu falei assim, gente, a Isa loura, ela é muito rápida, porque a Isa de cabelos castanhos, ela é um pouco mais lenta, mas a Isa loura, não. É uma outra pessoa. Ela é muito rápida, gente. Essa garota, ela é muito rápida. Então, assim, é também muito isso, assim, de ter essa coragem, sabe, Samira? Porque a Sim. gente que é dono tem que dar conta de decisões impopulares, de decisões que muitas vezes a gente se sente solitária, a gente se sente pouco apoiado, mas a gente tem certeza que aquilo precisa ser feito. E muitas vezes isso Sim. dói, né? Dói na Sim. carne, porque você queria estar ali dando só notícia maravilhosa que tá todo mundo promovido, triplicamos faturamento, a margem cresceu absurdo e toma bônus para todo mundo. Só que Sim. nem sempre a banda toca essa música, né? Às vezes a música não é a que a gente queria dançar. É. E a gente As- tem que estar lá. eu tenho a sensação, às vezes, e eu já ouvi isso de um gestor meu no passado, então é algo muito interessante, assim, que ele falou, na época eu não entendi muito bem, eu levei meio, até levei meio mal, assim, e aí hoje eu consigo entender, ele falou, às vezes o papel de gestor é quase parecido com o papel de pai e mãe, você tem que falar não, a criança vai ficar brava, vai chorar, vai bater o pé, vai te odiar, vai bater a porta na sua cara, mas talvez seja o melhor para ela. Não é nem para você, assim, é melhor para o desenvolvimento da empresa e acaba sendo bom para todo mundo. Na época eu achei essa metáfora meio prepotente, mas hoje eu consigo entender um pouco isso também. Você sente isso aí na Surf também? Sinto muito, assim. Outro dia eu estava até conversando com o pessoal, porque eu precisei fazer um desligamento de uma pessoa muito querida, assim, muito querida mesmo, e estava me doendo muito pelo aspecto pessoal, porque acredite, aqui bate um coração, né? E muitas vezes o time desumaniza os donos, né? Sim, No total. sentido assim de você tem que ser forte, você tem que dar conta. E aí eu realmente a gente fez o desligamento, mas eu pessoalmente eu estava muito frágil, muito triste por X questões. E aí eu fui dar esse retorno para o time, dizendo, gente, olha, então aconteceu o desligamento de fulano, e Samira, eu em lágrimas, assim. E o que eu pedi foi, gente, a gente pode tirar as dúvidas, conversar mais sobre isso amanhã, porque hoje eu não tô bem. Dei o CTAzão bem claro, tipo assim, eu não estou conseguindo, né? Peço licença e tô saindo, uma pessoa do meu time pergunta. Então, assim, é a mãe. A sua dor não tem espaço. Entende? É tipo assim. E aí eu volto para dar resposta, porque eu acho que eu tenho que dar conta. Então, quando você traz essa analogia dos pais, né, meio isso. Com certeza os pais estão sangrando ali para. É muito mais gostoso, toma assim, top de sorvete, fala que me ama e estica o bracinho na hora que você me vê. Sim, Mas você vai morrer diabético com 5 anos se você tomar todo o sorvete do mundo. exato. Então é isso, né? Não é um lugar gostoso, não é um lugar prazeroso, é um lugar difícil, dolorido, que requer da gente amadurecimento, requer da gente um autoconhecimento para entender os limites e requer da gente também uma parte que é técnica, né, Samira? A gente estudou tanto marketing, eu acho que a gente também precisa estudar gestão, a gente precisa estudar pessoas, a gente precisa estudar o que a nossa empresa precisa para ela dar o próximo passo. E eu não estou aqui dizendo cresçam loucamente. Eu acho que cada um sabe o negócio que quer ter, mas para qualquer negócio que a gente tenha, a gente precisa estudar. O mesmo tanto que a gente pira no estudo técnico, a gente precisa estudar também gestão, conversar, entender nossa vulnerabilidade, entender o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, e está tudo bem não dar conta. Sim. Enfim, acho que é um Isso. pouco disso. Muito bom. Ô Isa, se a gente for pensar em criar aqui uma linha do tempo para ajudar as pessoas que estão assistindo, pensando nessas etapas de crescimento, o que você diria para cada etapa? Assim, uma empresa que, como você, no comecinho da Surf, como você contou, quais seriam as atitudes e quais as contratações e como que você remontaria essa história hoje?
Tá. A primeira coisa que eu faria é, sim, olhar para as coisas sem vaidade, no seguinte sentido. O mercado de agências, até muito pelas agências offline, vem de tem uma parte que é um pouco da fantasia, assim, né? Tudo é grande, os escritórios são lindos, aí a poltrona de design, nananana, só que você está matando a sua empresa e você está se matando para manter aquilo para alguém ver. Então, a Sim. primeira coisa, na minha visão, tá, gente? Não é uma regra do mundo, estou dizendo a forma como eu faço. Eu entendo o seguinte: isso vai gerar valor para mim, para o meu cliente? É isso que vai manter um cliente na Surf ou não? Se sim, dá-lhe cadeira de design. Se não, não, vamos para o apartamento mesmo, que é o que tem. A segunda coisa, Samira, e isso me entristece muito no nosso mercado, é a gente precisa aprender a fazer o que a gente vende para as nossas empresas. Como assim? Eu vivi na semana passada um cliente que fechou conosco, falou para o meu comercial: uma agência pegou a sua proposta e está fazendo igual. Meu Deus. Isso me traz muita tristeza, não porque está copiando a minha, mas porque está copiando. A gente vem de marketing. Você sabe, vou fazer um parênteses aqui. Você sabe que já aconteceu com a gente de uma empresa pegar o nosso site e fazer o nosso site igualzinho com uma cor diferente. Com todos os escritos igual, igual, igual. Só faltou pôr sua cara e o nome da pessoa, né? Essa foi brava. O site. E sabe o que é triste, Samira? Porque a gente enfraquece o mercado como um todo. Porque assim, não tem problema você ter acesso, sei lá, a uma proposta da Surf, o site da Layer Up, e você estudar, porque você está estudando os seus concorrentes. Parabéns, você está fazendo o seu trabalho. Ao copiar, você está... Você não está criando diferenciação. Está plagiando, né? E assim, e você não, porque um discurso de marca, ele precisa ser sustentado por uma vivência daquela marca, por uma experiência que aquela marca criou. E isso tem a ver com o DNA daquela marca. Então, vai ficar cambeta ali, ó, vai ficar esquisito no seu negócio. E a gente vem de marketing digital. Então, copiar é muito cafona no nosso negócio, porque denota que a gente estuda pouco, que a gente não tem conhecimento para entregar um bom serviço. Como você vai propor, por exemplo, fazer uma proposta comercial para ajudar o seu cliente a vender mais se você não sabe fazer a sua? Passa essa vergonha não, gente. Essa vergonha aí vamos deixar para outro segmento. Então, assim, Concordo. a primeira coisa é crie seu diferencial de marca, porque você trabalha com marketing. Então, viva o que você vende, porque a sua empresa vira um grande laboratório. Então, para mim, esse é o item 2, assim, da vaidade. 2, crie diferenciação de marca e comece a trabalhar sua marca no dia 1. Como que você quer ser percebido e como que você constrói todos os pontos de contato com a sua empresa, seja ela uma urgência, seja ela com 100, 200, 1000 funcionários. Depois, tenha um comercial forte, no seguinte sentido. Isa, tinha um medo que era, meu Deus, mas você vai vender um negócio que eu ainda não sei fazer? Trata de aprender. Porque a gente não está num segmento que a gente tem caixa sobrando para eu aprendo tudo primeiro, depois eu vendo. Não é a realidade do nosso negócio. A gente não tem aportes milionários, a gente não tem, esse dinheiro não sobra. Então, o meu ponto 3 é, não tenha medo, desde que você tenha cultura de estudar muito. E que você honre o que você vendeu, né, gente? Não adianta você falar que você vai fazer, sei lá, um bot com inteligência artificial se você não tem a menor condição de fazer isso. O que eu quero dizer é, nunca vendi, sei lá, ABM, mas eu já tenho uma entrega de inbound muito robusta. É um próximo passo daquilo. Não está tão distante. Ok. O mais rápido que você puder investir em você, na sua formação como gestor, o faça e depois invista num bom profissional de RH. Não que ele vá ser a salvação da lavoura, mas ele vai te trazer um alívio mental e vai ser alguém para te dar feedbacks muito sinceros dos pontos que você não está enxergando ou de posturas que você tem que muitas vezes você não percebe o impacto delas no time, enfim. Então, eu iria para esse ponto. E outra, para crescer tem que ter caixa.
Então, se Uhum. a gente... e esse ter caixa, você pode optar por tomar um empréstimo, você pode optar por fazer por recursos próprios, só acho que você tem que entender a dinâmica desses números para escolher por qual caminho você vai. Mas é ilusão acreditar que você cresce sem caixa, porque você quebra e não cresce, né? E entender de ciclo financeiro também é muito importante, disse a psicóloga, né? Mas é real, né? Porque às vezes vai entrar a grande conta maravilhosa que vai te pagar 75 dias depois da venda. Você tem caixa para arcar Uhum, com essa operação? Ou isso vai te matar? Né? Então, uhum, assim, Samir, eu iria muito nesse caminho e eu acho que a parte de investir em você é muito importante no sentido de o time reflete muito o que o dono reflete. uhum, com certeza. Né? Assim, se você está com energia, é provável que o seu time vá junto. Se você Uhum, está com medo e está se isolando, é provável que o time gere um afastamento. Enfim, uhum. então acho que a gente acaba dando muito tom das nossas empresas, né? Para o bom e para o mal. Perfeito. Isa, foi incrível essa conversa, eu adorei. Eu vou ficar revendo, vou postar também minha foto com a hashtag. Muito bom, muito obrigada por contribuir e por abrir de forma tão transparente, enfim, todo o desenvolvimento da Surf. Eu acho que é um excelente exemplo também para muitas agências e consultorias. A Surf é uma empresa que a gente admira, que vê só coisa boa, só sucesso, cases de sucesso por aí. Então, parabéns pela empresa. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal. Que bom, eu que te agradeço, Samira. Para mim é uma honra. Você sabe que pessoalmente eu tenho um carinho grande por você e pela Letícia. Eu torço muito por vocês e foi muito prazeroso para mim também. Eu acho que se eu pude, né, falar de forma tão aberta que você também gerou esse ambiente seguro para me permitir ficar à vontade e compartilhar. Muito obrigada. Eu espero que quem esteja assistindo goste, que gere algum insight a partir da nossa conversa. E, enfim, eu estou aí disponível para a gente depois responder dúvidas. Pode me chamar no meu Instagram ou no da Surf, vai ser um prazer. Isso que eu queria saber para fechar. Qual que é o seu Insta? Como que a gente te encontra para saber um pouco mais? Para continuar aprendendo contigo. Ah, que bom. Meu Insta é Mendes Isa. E esse ano eu estou com o desafio de entregar um conteúdo de marketing digital de segunda a sexta. Então, todos os dias eu estou ali pincelando sobre algum tema. Enfim, eu estou gostando de fazer, espero que as pessoas também estejam gostando de ter essa troca comigo. Eu tô acompanhando e tô adorando. Ai, que bom, Samira. Isa, obrigada para você que está assistindo. Muito obrigada. Não esquece de marcar aqui a hashtag SMV2020 e continuar acompanhando todos os conteúdos da Semana de Marketing e Vendas para Agência e Consultoria. Até mais!